Olá, associado Cotrisul, seja muito bem-vindo a esse 11º episódio da série Diálogos Cotrisul. A gente está gravando este episódio num dos primeiros dias de frio intenso de 2025 e essa mudança de temperatura tem tudo a ver com a conversa que nós vamos ter hoje. Está comigo o médico veterinário Bruno Teixeira, que é o responsável técnico da Cotrisul Agroveterinária. E nós vamos tratar justamente das questões de manejo de rebanho que são impostas pelo inverno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, Clarice. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar, Bruno, te pedindo para contar um pouco como é que é o teu dia a dia na Cotrisul e um pouco da tua trajetória. Bem, eu já estou com quase 11 anos de formado. Eu trabalhei já em outra empresa na questão grandes animais. Trabalho desde que comecei com pequenos animais e fui me especializando, né? A gente acaba não tendo como se limitar. A gente tem que aumentar o nosso leque, estudar cada vez mais, buscar cada vez mais áreas de atuação. Surgiu a oportunidade de trabalhar com a Cotrisul, num projeto muito interessante da agroveterinária, né, em que buscavam um serviço diferente ao produtor, né, com mais atenção a campo, com mais sair do balcão, né, e ver a realidade do produtor. Eu achei muito interessante o projeto e estou desde 23, desde o início do projeto da Agro, presente aí em contato com o produtor. A gente está chegando agora quase aos 2 anos da existência da loja, né, desse projeto que tu vens acompanhando. 2 perguntas, assim. Nesses 2 anos, teve alguma situação surpreendente que te chamou a atenção? E outra é se esse atendimento ele está aberto para todo associado da Cotrisul, se tem alguma trava nessa oferta. Não. O trabalho a campo é aberto a todos os associados. Tá? A gente não faz uma diferenciação, né, nesse sentido. Todo mundo tem direito, todo mundo que eu puder ajudar, todo mundo que a Cotrisul Agroveterinária puder ajudar, tem direito a esse serviço. E dentro disso, teve algum resultado, alguma coisa que tu gostaria de destacar, alguma coisa que te marcou? Eu acho que todo dia tem, na verdade. Porque todo dia nós temos um novo desafio na pecuária. Todo dia tem uma propriedade nova. Não é uma receita de bolo, ela se apresenta. Então, assim, eu chego em uma propriedade em que eu vá fazer os exames preventivos, em que eu vá conhecer a propriedade dele, em que eu vá conhecer os animais com que ele trabalha, sempre tem um desafio novo. E a partir do momento que eu consiga, através do nosso trabalho, solucionar este problema, apresentar a melhor alternativa para esse problema, é sempre gratificante e sempre uma coisa que não digo surpreendente, mas é uma coisa gratificante, com certeza. E além desse, vamos dizer assim, dessa recompensa pessoal, profissional, eu queria te pedir que ajudasse talvez o público que esteja nos acompanhando e que não tenha pecuária ou que não conhece em profundidade esse trabalho, a entender qual é a importância desse acompanhamento a campo no resultado final da criação. Perfeito. O trabalho a campo, que eu digo que é sair de trás do balcão, ele possibilita o meu olhar clínico, o olhar clínico da equipe sobre aquela propriedade. Muitas vezes, os produtores são vizinhos e o problema que este produtor tem não é igual ao passar do arame. Né? Então, a partir do momento em que nós nos colocamos dentro da propriedade, nós realmente podemos entender onde a gente pode ajudar e da melhor forma que a gente pode ajudar. Dentro da Cotrisul existe um grupo técnico trabalhando não só a parte
a agroveterinária em si, principalmente as questões sanitárias, mas tem também um grupo de atendimento a campo trabalhando nutrição animal. A Evelyn Scherer já esteve conosco aqui no podcast, mas eu queria te pedir qual é essa diferença ou qual é essa sinergia entre veterinários e zootecnistas e por que é importante ter uma equipe mista no campo? Sim, perfeito. Essa pergunta é muito boa. A Cotrisul proporcionou, com a formação dessa equipe, uma amplitude muito maior. Porque o que acontece? O veterinário, por conceito, dentro da cadeira da universidade, tem um direcionamento maior para a parte sanitária do que o zootecnista, dentre outras áreas. O zootecnista, em comparação com o veterinário, tem um foco muito maior dentro da faculdade em nutrição, gestão, melhoramento genético, né? Então, assim, quando se faz uma equipe mista, e isso leva também em consideração a parte agronômica, né? Para a formação de pastagens, né? Sim. Todo esse conceito de integração da lavoura-pecuária. Mas a equipe mista de zootecnista e veterinário traz muitas vantagens, porque lá no campo, quando a gente sai junto para o campo, e a gente tem feito bastante isso, muitas coisas que eu não vejo, o companheiro vê. Uhum. E vice-versa, né? Muitas vezes eu bato o olho num bicho e num animal lá e só tem algum problema sanitário com ele, né? Que o zootecnista não viu. E muitas vezes eu vejo uma pastagem que está com um determinado problema e que ela não viu, né? Então, esse conjunto é mais sinérgico, tem Sim. mais sinergia nesse processo. Maravilha. Vamos falar do inverno agora, então. Né? Nessa época, a gente está gravando já final de maio, já terminou a colheita, muitos dos produtores vão colocar pastagem nessas áreas, vão trabalhar com pastagem, e outros tantos vão trabalhar com campo nativo, né? Eu queria te perguntar se existem desafios diferentes ou se os desafios sanitários para essas duas situações de pastagem cultivada e de campo nativo são semelhantes. Assim, ó, voltando à parte de zootecnia veterinária, a nutrição e a sanidade, elas trabalham muito juntas, né? Quando tu tens um aporte nutricional melhor, tu tende a ter um aporte sanitário melhor. Ah, Bruno, então isso quer dizer que o bicho que está na pastagem não vai ficar doente. Não, não quer dizer isso. Ele quer dizer que tanto em pastagem quanto em campo nativo eu tenho que dar condições para que esses animais estejam bem nutricionalmente e imunologicamente, né? Porque nós temos uma queda muito grande das defesas do organismo do animal em detrimento da questão climática, né? Vamos dizer assim, o frio afeta a imunidade dos animais como afeta a das pessoas. Perfeitamente. Existem outros fatores que afetam, mas o clima, e se tratando de inverno agora, é um fator que traz grandes problemas imunitários. E isso associado a uma perda nutricional, porque assim, ó, o campo nativo hoje tem... com geadas, com frio, um desenvolvimento muito menor. Taxa de rebrote, qualidade da pastagem. Qualidade, tu diz... nutricional. Nutricional. Uhum. Perde em qualidade nutricional e em volume exatamente no momento... Isso, é só nutricional ou é volume também? São as duas coisas? Normalmente os dois, Uhum. tá? Porque tu tem uma taxa de rebrota menor, então o volume é menor. E é exatamente no momento em que os animais necessitam de mais energia e de mais nutrientes. Até para manter a temperatura corporal deles, eles precisam de mais energia. Para fazer a mesma coisa que eles faziam no verão, eles gastam mais. Para fazer a mesma função. Para se manter
na temperatura normal, tá? E aí, o campo nativo te apresenta esse revés bem no momento em que eles mais precisam. Por isso a importância de se planejar tanto pastagens e principalmente a suplementação a coxo. Por quê? Tu não vai implementar pastagem em todo o teu campo, né? Tu pode melhorar o teu campo nativo, inclusive tem muitos produtores que realizam isso. Mas, mesmo assim, ele não vai chegar a suprir totalmente as necessidades. E aí essa suplementação, essa complementação se dá a coxo. É mais fácil eu colocar um coxo com os nutrientes que eles precisam para suprir a carência que eles têm no chão. Ou em uma pastagem, eu aumentar o ganho de peso que esses animais já teriam em uma pastagem de inverno, fornecendo mais energia, fornecendo nutrientes. E aí vamos dizer assim, esse planejamento, essa conta do que fazer, em que momento fazer, varia de acordo com o objetivo do pecuarista. Digamos, se ele faz ciclo completo, ele enfrenta situações X. Se ele só faz um pedaço do processo, ele enfrenta outras situações. Como é que isso funciona? Varia sim. Os objetivos, inclusive dentro de uma mesma propriedade, tu falaste de ciclo completo, né? Os objetivos e os desafios são diferentes. Seja ele pela atividade que o pecuarista desempenhe, eu faço recria e engorda, eu tenho uma necessidade. Ciclo completo, por óbvio, vai ter todas, né? Não, eu trabalho com gado de cria. As necessidades nutricionais são diferentes e, por consequência, os desafios são diferentes. E aí, então, a recomendação técnica também vai se adequar? Sim, a todo momento. A todo momento. Cada propriedade vai se ter um desafio e um projeto, uma característica, uma necessidade diferente, né? E aí, neste processo, o técnico estar lá faz muita diferença. E nesse trabalho todo, eu imagino que vocês acabem entendendo muito mais das particularidades, vamos dizer, sanitárias e nutricionais, propriedade a propriedade, assim. Então, não quer dizer que porque é campo nativo exista uma regra geral de que aí tem que suplementar tanto e deu. Não existe essa regra. Porque o campo nativo, ele não é uma coisa só também, né? Não, ele varia inclusive de uma região para outra, dentro de um mesmo município. Uma área de produção em que se tenha leguminosas, tem determinadas plantas nativas mais nutritivas do que uma propriedade que é 15 quilômetros em linha reta. Mas então o atendimento a campo não está baseado só no treinamento, vamos dizer, do olho do técnico? Ele está baseado dentro de um conhecimento do técnico em território, isso faz parte também. Tu tens que conhecer as características de cada região dentro do mesmo município. E cada propriedade, tu tens que conhecer cada propriedade, porque existem produtores que manejam esse campo nativo de uma determinada forma, existem produtores que manejam de outra forma, existem produtores que não fazem o manejo, e isso vai mudando. Vamos dizer, quais são as tuas ferramentas, assim, o que tu usa para levantar essas informações? Exames, análise de solo, enfim, o que dá subsídio para definir o que é necessário fazer em cada situação? Isso voltando à importância da questão da equipe mista, né? A pecuária, ela começa no solo, ela começa no chão, né? Nós temos que cada vez produzir mais e melhor no chão. Nós plantamos boi, nós plantamos carne, né? E a nossa colheitadeira está ali em cima.
E a gente tem que ver o que ela está colhendo. Então, assim, começou no chão, com uma análise de solo, com determinação do agrônomo, do que ele pode fazer, qual é a melhor forma que ele pode fazer. Tem a parte da zootecnia, em que a nossa equipe é muito boa, e as meninas vão a campo e elas vão lá, elas não ficam dentro da caminhonete, elas vão para fora da caminhonete, elas vão lá olhar que pasto tem, como é que tá, que volume que tem, né? E eu na parte sanitária. Então, eu dependo de todo esse trabalho da nutrição, né? Isso é um subsídio. E na parte sanitária, a gente faz muitos exames, a gente tem conseguido empresas parceiras e laboratórios parceiros que nos possibilitam análises laboratoriais. Então, eu posso, desde fazer uma coleta de fezes lá, fazer um OPG, determinar quais as verminoses que tem, qual o melhor protocolo que ele tem que usar para aquele determinado verme, né? Isso tem, além do ganho de efetividade, um ganho comercial também, né? Muitas vezes o produtor não sabe qual produto usar, utiliza vários produtos que não funcionam. Eu tenho como fazer cultura de bactéria com antibiograma, então eu sei quais os antibióticos que funcionam melhor dentro daquela propriedade. Isso implica num custo diferenciado para o produtor? O associado tem direito a este exame, tá? Nós estamos organizando uma questão de descontos para que nós consigamos abrir esse leque, né? Então, mesmo que a Cotrisul não consegue oferecer, existe um trabalho para tentar facilitar esse acesso. A gente tem busca com empresas parceiras que disponibilizam alguns exames de forma gratuita a todos os clientes da Cotrisul. Né? Eu consigo exames de doenças reprodutivas que são muito importantes, né? Através de uma empresa parceira, né? Eu consigo biocarrapacidograma, que é a coleta do carrapato e a testagem em laboratório dos produtos que têm melhor eficácia. Então, quando eu faço esse teste, eu levo ao produtor e diz assim, este produto funciona, este aqui funciona mais ou menos, esse aqui não funciona, né? Vamos usar o produto de melhor eficácia. E isso faz muita diferença a campo, né? Claro. Mas e no inverno existe alguma praga, algum carrapato, alguma patologia que seja típica do inverno e que seja uma preocupação maior para o produtor? No inverno, não que sejam específicas, tá? Nós temos bactérias, vírus que gostam mais de temperaturas mais altas, bactérias, vírus, protozoários, enfim. Micro-organismos. Que gostam mais ou que conseguem resistir ao frio. O grande desafio nosso na pecuária é que esse período de inverno diminui muito a questão imunitária, diminui muito as defesas do organismo do animal. E isso favorece a que uma bactéria, que um vírus que estejam circulantes acometam mais esses animais. E é só uma questão externa? Ou essa queda da imunidade pode levar a uma alteração na própria flora, enfim? Sim. Um parâmetro que pouca gente sabe dessa interferência do inverno na perda de peso é a questão água. A água em temperaturas baixas, ela acaba diminuindo a atividade de bactérias boas dentro do trato gastrointestinal, principalmente do rumen, e favorecendo as bactérias ruins do trato. Que, claro, ela vai ingerir ali junto com o alimento, né? Mas antes, quando o rumen está em pleno funcionamento, as bactérias boas lá dentro acabam fazendo esse primeiro combate. E quando o animal vai lá e ingere uma água gelada, este processo se inverte. Então, muito da perda de peso e da perda imunológica
é em função da água fria. E aí, o que o produtor pode fazer? Assim, ó, vamos dizer que não vamos esquentar a água para dar para as vacas, certo? Então... Não, inviabilizou. Né? Essa água fria, eles vão acabar tem poucas coisas que tu pode mexer a campo. Né? Num confinamento existem algumas coisas com caixa d'água, em que deixam ela numa temperatura mais amena. No campo, o que a gente pode fazer? Bebedouros, né? Deixar essa água mais em menor quantidade e mais tempo exposta ao sol. Né? Tem um conceito em que se usa, que até auxilia muito na questão sanitária, que é tu cercares o açude, em que o gado não tenha acesso a ele, e use um coxo na parte mais baixa do açude. Tá? Isso aí, ele além da questão de temperatura da água, ele tem muito benefício na questão contaminação da água. Um bolo fecal, ele contamina cerca de 30 mil litros de água, com coliformes fecais, com verminose, né? Isso aí, e a urina também, a gente tem, nas nossas testagens a campo, a gente teve um aumento bem grande na questão leptospirose, né? Que é uma zoonose, passa pra gente, é importante que se faça esse alerta, né? Em função das enchentes do ano passado, né? Nós tivemos uma cobertura de água maior, uma expansão maior. E o bovino, ele tende a, quando entrar no açude, que molhe pata, a urinar e defecar. E aí ele acaba fazendo essa contaminação cruzada. Aí ele põe uma contaminação alta dentro do lugar onde o outro vai ingerir a água. É interessante. Eu lembro, anos atrás, trabalhei com um projeto de preservação ambiental e tal, e um dos objetivos era restaurar, preservar nascentes. E a recomendação era o cercamento das nascentes para o gado não entrar, mas a explicação era mais física, assim, né? De que o peso do gado pisoteando na nascente acabava compactando o solo ou provocando erosão, ou, enfim. Mas não, eu nunca tinha ouvido uma explicação pelo lado sanitário. Tem vantagem também, então? Também a proteção das nascentes, né? Muita gente utiliza a mesma fonte de água, não em mesmo ponto, mas a mesma fonte de água para bebida, para o consumo humano para fora, né? Então, tem uma questão sanitária não só de rebanho, mas também ao ser humano, né? As contaminações de nascentes podem ocasionar bastante... Isso aí é um outro leque da veterinária aí na questão de controle de zoonoses, né? Que são as doenças que os animais passam para a gente. E vice-versa. Mas dentro de todo esse cenário, né? Eu imagino que às vezes o produtor se preocupe muito também com o custo, né? Com quanto é que vai custar o investimento de trazer esse animal ou esse rebanho todo com a imunidade em boas condições, bem nutrido, até o momento da venda, né? Ou seja, para o frigorífico, ou seja, para a próxima etapa da pecuária. Qual é a recomendação que se faz? Tem vantagem pensar com antecedência num protocolo e já negociar isso tudo junto? O que dá para fazer para... Porque entre o ideal e o real, né? Exatamente. Cada propriedade vai funcionar de uma forma, vai necessitar um investimento, né? Mas a relação custo-benefício, ela tem que estar presente em qualquer propriedade. Ela tem que se viabilizar economicamente. É um negócio, né? É um negócio. Eu não posso chegar para um produtor e exigir que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele faça aquilo outro e que, de alguma forma, o retorno não seja o esperado. Muitas vezes, medidas que são mais baratas te dão um retorno muito maior financeiro lá na frente do que eu querer modificar todo o sistema da propriedade.
né? É claro que existem tecnologias e ferramentas que nós temos hoje, e elas têm algum custo, que são necessárias para a intensidade que a gente trabalha hoje na pecuária. Mas elas têm que ir de forma paulatina. Uhum. Elas têm que trazer benefício ao produtor, antes de mais nada. O que eu acho importante é que nós façamos um planejamento. Tu falou de protocolos, tá? A gente faz um planejamento com determinados protocolos a serem feitos durante o ano, um de vacina, outro nutricional, a tua pastagem tem que ser plantada em tal mês. Só que muitas vezes o que está aqui no papel a gente não consegue exercer na realidade. E muitas vezes nem é uma questão do produtor não querer fazer, né? Nós estamos vindo de um período de estiagem longa, em que o planejamento das forragens de verão e tudo que aconteceu não se concretizou, né? Tu plantou ali e não nasceu, Sim. né? E aí tu tem que mudar tudo que tu fez, né? Aí tu tem que pensar em como suprir as mesmas carências, mas por outro lado. Ou então choveu demais, não veio a pastagem de inverno que era para vir, ela está mais atrasada. Então o terneiro que ia entrar dia 15 de junho vai ter que entrar em início de julho, vai ter que esperar a luz que diminuiu para produzir mais pasto, né? Então, assim, não, de novo falando em não ser receita de bolo, em cada propriedade ser de uma forma, mas o planejamento e o estabelecimento de protocolos nutricional, sanitário, enfim, é a melhor forma de se produzir. Sim. E te ouvindo, me vem uma ideia assim de que quando a gente planeja, a gente consegue enxergar os momentos em que as situações podem ocorrer ou que vão ocorrer invariavelmente, né? Se o animal tá vivo, tá crescendo, ele tem fases para passar, Sim. né? E ter essa noção do que precisa ser feito com relação a determinados riscos ou a determinadas necessidades, dá inclusive mais flexibilidade, não? Porque Sim. aí deixa de ser uma surpresa de que daqui a 90 dias a situação tende a ficar mais crítica com relação a esse ou aquele fator. Perfeita a tua colocação. Quando se planeja, é mais difícil de ser surpreendido e é mais fácil de se solucionar determinados problemas. Uhum. Todo mundo sabe que no inverno vai fazer frio, né? Mas se tu não te programar para aquilo ali e não te programar para a possibilidade de ter um evento no meio que te faça mudar o planejamento, então tu acaba perdendo mais tempo, perdendo mais dinheiro por uma coisa que tu saberia que ia acontecer. Sim. Né? E grosso modo também com o próprio ciclo de preços, né? A gente sabe que as coisas oscilam e que o produtor que consegue sobreviver à oscilação é o que está mais organizado e preparado para passar por ela, né? As oscilações, elas existem, sempre vão existir. Normalmente elas são cíclicas, né? A gente mais ou menos sabe, porque são commodities e giram em questão oferta e demanda, né? Só que nem sempre a gente consegue estabelecer a época de comercialização. Isso é uma coisa que a gente vem buscando, tá? As ferramentas visam isso. Assim, o mês de junho é um mês que, hipotético, o mês de junho é um mês que sobe porque não tem muito gado gordo para vender, porque as pastagens ainda não vieram. Então, assim, o que a gente busca num planejamento com o produtor? Vamos nos organizar com suplementação, vamos nos organizar com sanidade, vamos nos organizar em vários fatores para que o senhor comercialize os animais em junho.
Entende? E não em outubro que está sendo oferta tirado todos os animais da pastagem para entrar com a lavoura e tem uma oferta enorme. Então, assim, em outubro todo mundo tem. Tu tens que te planejar para vender em junho e julho. Sim. E existem muitas ferramentas hoje nesse sentido, né? E falando das oscilações e do imponderável, né? Do que não está na mão do produtor, a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul um momento muito crítico na questão sanitária da avicultura, né? Com o caso de Montenegro, da contaminação que foi identificada ali, um foco de gripe aviária. Em termos de pecuária, isso tem algum reflexo? Tu espera alguma mudança de cenário em função disso? As proteínas animais, elas funcionam em um balanço normalmente muito homogêneo, tá? A ave e suínos, a carne mais consumida no mundo, ela é a de porco, não é a bovina. Depois vem o frango, depois vem o bovino e aí numa escala muito menor peixe, frutos do mar. Toda vez que tu altera uma parte da cadeia, mas que essa alteração seja significativa, tu tens uma mudança refletida nas outras. Então, assim, quando tu diminui a exportação de aves por um determinado motivo e que ela era grande em grande volume, as granjas não podem parar de produzir, esses animais já estão numa escala de produção, eles vêm para o mercado interno. Então, assim, muito frango, a tendência é o frango baixar de preço e diminuir o consumo bovino. Tendência, né? Claro, e isso assumindo que o frango que deixa de ser exportado entra no mercado interno. Exato. Né? Que ele não ser... A partir do momento que se estabeleça isso porque a ave é muito rápido, né? Sim. Então, pode se estabelecer de uma parada na questão produção de aves até que o mercado se estabeleça. E aí a gente tem que fazer, inclusive, um reconhecimento ao sistema de vigilância brasileiro, né? Porque as notícias que a gente tem hoje é que o foco está completamente controlado e que não houve nada, né? Porque trazendo para o que houve nos Estados Unidos foi não um aumento da oferta no mercado interno, né? Foi uma situação completamente diferente. Completamente atípica. Aqui é um foco, é pontual. A nossa sanidade, a sanidade do Brasil, tanto em legislação quanto em profissionais, ela é reconhecida no mundo inteiro. O meu estágio de conclusão de curso foi na Inspeção Federal do Frigorífico Silva, aqui em Santa Maria. Eu acompanhei bem de perto essas questões de como isso funciona e a nossa legislação como funciona. Inclusive de empresas, tu falasse nos Estados Unidos, McDonald's fazendo visita técnica e acompanhando o abate aqui para ver a qualidade da carne, né? Essas certificações que o Brasil tem de exportador são difíceis de conseguir. Tu só consegue a partir do momento que tu tenha mesmo uma questão sanitária muito bem feita. E isso aí são os colegas trabalhando para que o melhor produto chegue à mesa, né? De forma mais saudável possível. E amarrando, né, trazendo de volta para a realidade do associado Cotrisul que trabalha com a pecuária também, tudo nasce nessas decisões que ele toma agora para manter o seu gado bem nutrido, saudável. Exatamente. O projeto que nós temos hoje, na região ele já está sendo muito bem visto, muito bem falado já, né? Reconhecido pelo que nós estamos fazendo. A nossa ideia é atender cada vez mais produtores, cada vez mais os associados, né? E trazer esse conjunto de profissionais e de ações que nós temos para dentro da propriedade.
o fazer o diferente. É o trabalho de campo, trazendo o resultado, levando o resultado até a mesa da gente, né? Maravilha. Bruno, eu te agradeço enormemente a tua disponibilidade para estar conosco no podcast. Deixo o microfone aberto para as tuas considerações. Eu que agradeço. Eu acabei de falar a questão de procura atender a maior quantidade de associados, e isso a gente vem buscando já desde 2023. Tem algumas propriedades que a gente já acompanha mais ou menos desde lá, e graças a Deus, cada semana que passa, cada mês que passa, a gente consegue atender mais. E me coloco à disposição a todos. Quem precisar do trabalho Cotrisul Agroveterinária, não só o meu, como de todos, né? Nós somos uma equipe e estamos à disposição, é só prender o grito. Obrigada, Bruno. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Peço, como sempre, que se ainda não está inscrito no canal da Cotrisul no YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações e compartilhe esse episódio com todos os seus amigos. Até a próxima!